Isso não pode acontecer. Pegou muito mal com a torcida do Vasco. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre o fato que aconteceu nas redes sociais de jogador que pode estar de saída do Cruz Maltino. E eu estou falando de Matheus França. E óbvio que eu quero já perguntar para você no início desse vídeo. Você é a favor da saída do jogador logo no final do seu contrato, agora no mês de junho? Vai ali nos comentários e deixe a sua opinião a respeito de Matheus França. E não esqueça de colocar a cidade de onde você está falando. Eu quero saber de qual lugar do Brasil temos mais vascaínos. Corre ali agora, porque depois no final desse vídeo eu vou dar uma passada e quero saber a sua opinião sobre Matheus França. Vamos falar também sobre prioridades, assuntos importantes, como o Vasco vai contra o Botafogo, como o Vasco estreia na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central em Buenos Aires. Vamos falar muito sobre Vasco e você vai ficar sabendo de tudo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quinta-feira, recheado de informações importantes do Vasco para você e, é claro, eu chegando com tudo. Peço humildemente o seu like e também peço a sua inscrição aqui embaixo, porque você fazendo isso, você ajuda o nosso canal a sair da punição imposta pela plataforma com o seu joinha. É de graça, não custa nada, aqui embaixo rapidinho. E se você não é inscrito, você está perdendo fazer parte do canal que é simplesmente feito para você. Irei fazer sorteios de camisas do Vasco aleatórios para inscritos aqui no canal. Então você vai ficar aí podendo ganhar a qualquer momento camisas do Gigante da Colina. Eu vou trazer para vocês as camisas que serão sorteadas aleatoriamente para inscritos aqui no canal e você vai fazer parte disso. Olha só, nesse vídeo eu vou trazer detalhes do que aconteceu nas redes sociais de Matheus França e eu quero saber o que você acha do jogador com a camisa do Vasco ali nos comentários. Vou falar também sobre prioridade, tudo que aconteceu ontem nos bastidores da partida contra o Coxa e muito mais, porque tem Copa Sul-Americana se aproximando e a gente vai falar bastante sobre essa competição. A Sul-Americana, na minha opinião, sempre foi e sempre será o caminho mais curto para um próximo título do Vasco. E a gente vai discutir muito aqui sobre esse assunto. Mas antes, olha só, hein? Ontem, né, a gente teve o jogo contra o Coxa, um jogo muito complicado diante de uma situação de aceitação. Como assim? Que complicado diante de uma aceitação? A vitória estava na mão, né? A gente estava muito próximo de comemorar mais um jogo, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Seriam 4 vitórias e um empate diante de um cenário importante, né, contra o Coritiba. A gente sabe que o Coxa é uma equipe que é difícil de vencer dentro de casa, mas eu vou falar para você, estava muito acessível. E acabou que algumas peças ficaram na mira da torcida do Vasco após a perda, né, desses 2 pontos, perdas importantes. Vamos falar aqui sobre o Léo Jardim, o goleiro que foi muito questionado por não ter saído do gol, né, no cruzamento do Josué, que culminou no gol do Felipe Anderson. De fato, eu estava no estádio, tá, muito de perto ali no lance, dava muito tempo para a bola ser interceptada pelo Léo Jardim, que simplesmente ficou preso, né, ali embaixo do gol, só acompanhando visualmente a bola chegar ali no lateral esquerdo, que entrou no segundo tempo, né, do Coritiba. Muito questionado pela torcida em saídas de bola, o Léo Jardim já foi responsável por algumas perdas de pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo também não citar o primeiro gol do Cruzeiro, né, lá no Mineirão, onde um lançamento muito longo lá do meio-campo do Matheus Pereira, a bola atravessou toda a intermediária, chegou lá na grande área, muito próximo, né, a pequena área, o Léo Jardim não teve nenhuma reação, resultou ali no gol do Cruzeiro, né? Enfim, depois mais bolas aéreas, mais gols do Cruzeiro. Então, a gente tem esse problema de bola aérea muito condicionado ao Léo Jardim. E ontem não foi diferente. Ontem o Vasco, na minha opinião, perde 2 pontos. Óbvio, é um conjunto, tem alguns erros, tem outras situações que nós vamos colocar aqui, mas o Léo Jardim poderia sim ter interceptado aquele cruzamento e o Vasco sair com os 3 pontos. Para mim, falha do goleiro, a falha primária, né? Existem outras falhas na jogada, mas a falha primária ali é do Léo Jardim, que não saiu do gol e tem aí essa dificuldade, infelizmente, né? Se tivesse também facilidade em saída de bola, seria a seleção brasileira, com toda a certeza, se o Léo Jardim fosse esse goleiro que saísse da área em cruzamentos. Seria a seleção, sem dúvida nenhuma. Mas olha só, além do Léo Jardim, que foi mal nesse lance, né, teve outros jogadores que foram mal na partida. E um está na mira da torcida do Vasco. É isso mesmo. Eu estou falando de Matheus França, jogador que fez aniversário, né, ontem, e em várias publicações, em várias questões envolvendo o seu aniversário, repostou. Eu falo para você uma coisa aqui, amigos servem para ajudar e outros servem para atrapalhar, né? Não tinha necessidade nenhuma dos amigos do Matheus França colocar uma foto ou fazer uma postagem
com jogador com símbolo do Flamengo, né? Com bolo do Flamengo, com camisa do Flamengo. Não há necessidade de levantar isso, né? Se você realmente gosta da pessoa, completamente desnecessário colocar esse tipo de foto nas redes sociais. Isso prejudica muito o jogador. E também, mais desnecessário ainda, é o próprio jogador ir nas redes sociais e repostar. Aí é demais. Peraí. Os amigos fazendo papel de inimigos, ok. Mas você pode filtrar. Você tem noção. Você está jogando numa marca muito forte no futebol brasileiro, talvez a mais forte, se a gente for falar em engajamento de torcida. Não dá para repostar nada de Flamengo nas redes sociais, Matheus França. Você errou demais. E eu vou falar para você, hein, vai pagar por isso, porque a torcida do Vasco já não suporta mais o Matheus França com a camisa do Cruz Maltino. Todos nós sabemos que o contrato dele termina, né, no final de junho, agora no meio do ano. Não deve ser renovado. É muito questionável, né, a presença do Matheus França em campo, mas eu vou trazer para você a informação que eu tive ontem no Couto Pereira. A gente até tropeça na questão de insistência, mas o Matheus França já teve todas as oportunidades necessárias com a camisa do Vasco, não consegue manter um mínimo de condicionamento físico dentro de campo, intensidade, é muito fraco, muito fraco, um jogador muito abaixo. Diante desse cenário, além de ser um jogador que não entrega nada com a camisa do Vasco, parece que a última coisa que ele quer é a paciência da torcida. E depois das postagens, né, nas suas redes sociais, com pessoas com camisa do Flamengo, com bolo do Flamengo, enfim, de seu aniversário, parece que o clima pesou e não vai ter mais jeito. Matheus França é o jogador hoje, como foi Léo Pelé, como foi outros jogadores no passado, alvo da torcida Cruz Maltina. E eu quero saber a sua opinião sobre o jogador. Vai lá nos comentários que eu vou passar lá para ler. E é mais um que está no alvo aí da torcida vascaína. O Paulo Henrique foi cobrado por menos, né? Ali com a torcida organizada. É óbvio que não é fácil encontrar os jogadores assim. Eu tenho certeza absoluta que a torcida organizada do Vasco, quando encontrar o Matheus França, a cobrança vai ser firme, como foi com todos que fizeram sacanagem, né, com a cara do torcedor. Enfim, você comenta nos comentários. Olha só, quero falar aqui sobre prioridade, né, e falando também sobre o técnico Renato Gaúcho, que vem deixando explícito que vai com um time alternativo para a estreia da Copa Sul-Americana. Ontem, né, conversando com algumas pessoas no Couto Pereira, eu perguntei sobre a insistência em certos jogadores, principalmente no Matheus França. Me disseram o seguinte: estamos tentando rodar o elenco, né, por conta dessa parte mais curta de jogadores, né? O Vasco tem dificuldades hoje em opções e acaba sendo ali o Matheus França uma opção de um segundo tempo para essa partida contra o Coritiba. Eu discordo dessa explicação porque tinha a opção do Rojas, do JP, entre outros jogadores que entregariam muito mais naquele momento. Tá? A escolha do Matheus França foi uma insistência. E mais uma insistência que tira o torcedor do sério. O Renato Gaúcho tem o prestígio da torcida. Não pode deixar isso escapar insistindo em peças que não dá mais. Então o Renato Gaúcho precisa urgente. Senão daqui a pouco vai estar na mira da torcida de novo, vai ter que responder pergunta firme na coletiva e vai começar a questionar, e se bobear pode acontecer o que aconteceu com o Fluminense. Então o Renato, tomara que ele não insista, né, nesses erros, aprenda com esses erros e, é claro, temos que dar um voto de confiança no Renato Portaluppi, que pegou o Vasco na lanterna da competição e hoje estamos buscando, né, o G6 da competição do Campeonato Brasileiro. E falando em Campeonato Brasileiro, parece que vai ser a prioridade do Vasco nessa temporada. A Sul-Americana que o Vasco enfrenta depois do Botafogo, o técnico Renato Gaúcho disse que vai pensar o que vai fazer, né, a respeito da Sul-Americana, porque depois desse jogo da Sula vai até Belém do Pará para encarar o Remo. Viagem muito desgastante, muito longa, né? Atravessa todo o país para chegar lá em Belém do Pará. E quando eu falo país, é o Brasil, né? Que é muito grande, é do tamanho de continentes, até maior do que alguns. Então a gente sabe que não é muito simples, né? É esse deslocamento da Argentina para Belém do Pará. Eu vou fazer esse deslocamento, eu vou para a Argentina para levar você pertinho para o jogo contra o Barraca Central, Hotel do Vasco, jogadores e muito mais, e vou para Belém do Pará para levar você ainda mais perto. Então eu vou fazer esse deslocamento, mas com certeza, eu já vi a logística, não é muito simples, não é muito fácil, mas a gente pretende estar, né, muito perto, muito próximo do Vasco nesses próximos dias. Eu não concordo com não priorizar a Copa Sul-Americana, é o caminho mais curto para o Vasco vencer títulos. É o caminho mais curto porque engloba menos investimentos, clubes mais fracos, mais fragilizados, e o caminho fica um pouco mais leve. Você também acha?
vai lá nos comentários. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Dia de folga hoje, Vasco volta a treinar amanhã no CT Moacir Barbosa. E é claro, a gente vai acompanhar tudo com você. Eu peço para você deixar o seu like só para dar aquela moral. Todos os dias a gente se encontra, né? O like aqui não custa nada. Um abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.